Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 7ª aula de noções de eletricidade e eletrônica. Então, o que nós vimos na aula passada? Nós vimos sobre instrumentos básicos de medição. No caso, nós vimos o amperímetro, voltímetro, ohmímetro, multímetro e o watímetro. Nós vimos que o amperímetro pode ter uma medição direta e indireta. Vimos a definição de cada um deles, exemplos. Vimos que alguns podem ser portáteis e de bancada, certo? Então, hoje iremos iniciar o nosso estudo através da eletrônica. E o que seria a eletrônica? É o campo da ciência e da engenharia que estuda a forma de controlar a energia elétrica através de dispositivos, meios condutores e semicondutores. A eletrônica pode ser analógica ou digital. Eletrônica analógica. Os valores analógicos são relacionados aos valores contínuos, que podem variar para qualquer valor numa faixa de valores. Então, aqui nós temos como exemplo a temperatura ambiente e o relógio analógico. Já na eletrônica digital, é quando os valores digitais estão relacionados a valores que podem variar de maneira fixa numa faixa de valores. Aqui, os valores são sempre absolutos, certo? E temos como exemplo o relógio digital. Então, essa eletrônica digital, ela possui vantagens e desvantagens. Como vantagens, elas são bem mais simples de serem projetadas, possuem maior facilidade para manter a precisão e exatidão, é menos afetado por ruídos, certo? E como desvantagens, temos que processar sinais digitais demanda muito mais tempo. Então, aqui, nós iremos iniciar agora os sistemas numéricos, que são usados para representar a quantidade de determinados elementos. O mais utilizado pela maioria das pessoas é o sistema numérico decimal, certo? Que é composto por 10 algarismos, com os quais é possível formar qualquer número. Então, esse decimal é o mais utilizado, mas existem outros sistemas métricos que são utilizados em áreas de eletrônica e programação de computadores. Então, as bases mais utilizadas são decimal, hexadecimal, octal e binária. Então, aqui nós temos os sistemas numéricos decimais, que surgiram da necessidade de representar, por meio de símbolos, as contagens e associações de quantidades que as pessoas realizam. No caso, povos como egípcios, babilônios, chineses e demais povos criaram sistemas de numeração próprios. O que nós utilizamos é o indo-arábico. Então, esse sistema numérico decimal é simbolizado por 10 algarismos, que vão de 0 a 9. E através desses símbolos, podemos compor um determinado número através da associação de um ou mais algarismos. E dependendo da posição deles, temos números com valores diferentes, certo? Então, aqui nós temos a representação de um número de um sistema numérico decimal. No caso, o número é 5.738, que possui unidade, dezena, centena, milhar, como nós aprendemos na escola, certo? E aqui nesta imagem, nesse sistema, os números são representados de 10 em 10. Então, em função dessa representação, dizemos que o sistema decimal é um sistema de base 10. Aqui nós temos um exemplo desse sistema numérico, certo? Em que temos o número 30.469 e o número 179.531, em que temos estes números representados pelo sistema numérico decimal, certo? Então, eles são simbolizados da direita para a esquerda. No caso aqui deste número, deste exemplo, nós temos o 9 multiplicado por 10 elevado a 0, o 6 multiplicado por 10 elevado a 1, mais 4 multiplicado por 10 ao quadrado, mais 0 multiplicado por 10 à terceira,
mais 3 multiplicado por 10 à quarta, certo? Então, se quisermos saber o peso que esse número tem, eu vou saber através dessa base 10. Então, o 3 tem peso 10 elevado a 4, que é igual a 10.000, certo? E aqui neste outro exemplo, nós fazemos do mesmo modo, da direita para a esquerda, fazendo com cada número, multiplicando pela base 10, certo? Aqui nós temos um outro exemplo, que é feito com o número 54.781. E aqui nós temos a representação do sistema numérico decimal desta numeração, que vai da direita para a esquerda. Do mesmo modo que o exemplo anterior, nós fazemos 1 multiplicado por 10 elevado a 0, mais o 8 multiplicado por 10 elevado a 1, mais o 7 multiplicado por 10 ao quadrado, mais o 4 multiplicado por 10 à terceira, mais o 5 multiplicado por 10 à quarta. Então, para saber qual é o peso deste número aqui, nós dizemos que é 10 à terceira, que é 1.000, certo? Então, nós temos também o sistema numérico hexadecimal, que é composto por 16 símbolos que vão de 0 a F, certo? No caso, uma parte dele é representado por números e a outra parte por letras. Então, a partir do 10, nós temos letras. O 10 é representado pelo A, o 11 representado pelo B, o 12 representado pelo C, o 13 representado pelo D, o 14 representado pelo E e o 15 representado pelo F, certo? Então, é possível fazer uma correspondência entre os dois algarismos do sistema hexadecimal e sistema decimal, como temos aqui na imagem. Então, aqui nós temos um exemplo desta representação em hexadecimal, certo? Então, para representar um número em hexadecimal no sistema decimal, devemos proceder desta forma aqui, certo? O H simboliza que é um número em hexadecimal. E dizemos que o sistema hexadecimal é um sistema de base 16. Então, aqui nós temos o número 43BC. E queremos representar da forma em decimal. Queremos transformar este número em decimal. Então, multiplicando este número pela base 16, com as suas potências, nós vamos encontrar que vai ser representado por 17.340, certo? No caso, vai pegar aqui o 4, multiplicar por 16 elevado a 3, o 3 multiplicar por 16 elevado a 2. O B vai ser 11 vezes 16 elevado a 1. E o C vai ser 12 vezes 16 elevado a 0. Certo? No caso, vai ser simbolizado da direita para a esquerda. Por isso que o C, que é 12, vai ser multiplicado por 16 elevado a 0 e assim por diante. Então, o número em hexadecimal 43BC vai ser representado em decimal por 17.340. Aqui nós temos um exemplo desse sistema de numeração hexadecimal, né? Que da mesma forma anterior, nós temos a representação de um número em hexadecimal. Como é que eu sei que ele é hexadecimal? Porque no final tem um H representando esse sistema, certo? Então, iremos aqui iniciar pelo C, que representa 12, vezes a sua base, que é 16. E aqui, como ele é o primeiro número que nós vamos representar, então é elevado a 0. Mais o 2, que está bem aqui, vezes 16 elevado a 1. Mais 3 vezes 16 elevado a 2. Certo? Então, este número aqui, 2, tem peso 16, porque é 16 elevado a 1, que dá 16. E o C, que é representado pelo 12 aqui, tem peso 16 elevado a 0 igual a 1. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Certo? Então, aqui nós temos uma representação de um outro valor, mas fazendo da mesma forma a sua representação de um sistema numérico hexadecimal.
para descobrirmos o peso que um determinado número tem neste valor, certo? E o que nós aprendemos hoje? Nós vimos sobre eletrônica e a sua definição. No caso, a eletrônica é o campo da ciência e da engenharia que estuda a forma de controlar a energia elétrica. E no caso, isso pode ser feito através de dispositivos, meios condutores, semicondutores. Ela pode ser analógica, pode ser digital. E vimos também os sistemas numéricos, em que nós podemos ter decimal, hexadecimal, octal e binário. Mas nesta aula, nós focamos no sistema decimal e hexadecimal. Então aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.